Coloquei para gravar. Ok. Então, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro do ciclo de diálogo de direitos humanos. Hoje nós vamos receber aqui, a Pamela falou que eu sou a alma, eu dei apenas corpo a esse ciclo de diálogos. A alma são os convidados que trazem as informações e que trazem o conteúdo necessário para poder, enfim, refletir questões fundamentais sobre os direitos humanos da nossa contemporaneidade ou também a partir de aspectos históricos, né? Hoje, então, a gente tem como convidados o professor Fernando Perlato, que é professor de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o professor Emílio Peluso, que é professor de Direito Constitucional da UFMG. Também não os conheço pessoalmente, queria agradecer a disponibilidade, queria agradecer imensamente a presença de ambos para que a gente possa construir esse ciclo de diálogos da noite de hoje. Então, muito obrigado, agradeço a presença. Professores, eu tenho adotado um breve sistema de introdução de cada uma das palestras, onde eu pego alguns textos breves, curtos, alguns trechos, para poder fazer essa introdução. Então, como no encontro que a gente teve na semana passada, a gente falou sobre a pluralidade em perspectiva, questões relativas a ações afirmativas, racismo e discriminação, e aí eu comecei com uma poesia da Conceição Evaristo. Eu queria só colocar aqui um texto breve, que é uma passagem de um livro do Caetano Veloso, que foi lançado no ano passado, que é o livro Narciso em Férias, e que, na verdade, é um capítulo de um outro livro do Caetano Veloso, que é o Verdade Tropical. Retorno. Minha internet acho que agarrou. Que é um trecho do livro do Caetano Veloso, que é Verdade Tropical, que é um capítulo, na verdade, do seu livro de memórias, que ele chamou de Narciso em Férias, né? Recentemente, o Caetano Veloso ele teve acesso a uma série de documentações do período a qual ele passou preso, cerca de um mês, pouco mais de um mês, durante a ditadura militar, né? E aí tem uma parte que ele diz assim, rapidamente, presos chegavam durante a noite, outros entravam e saíam no mesmo dia. Vários passavam de saída pelo corredor sob as ameaças dos carcereiros que os aconselhavam a não mais se arriscar a aparecer diante deles na rua. Dizia-se tratar-se de ladrões e contraventores nas redondezas da vila, pequenos criminosos da Zona Norte. Às vezes, eu era acordado no meio da noite por gritos horrendos vindos do corredor. Eram surras intermináveis e, mais uma vez, ouvi as vozes dos verdugos pedirem com urgência a padiola. Essas vozes, por vezes, pareciam surpresas com o resultado dos maus-tratos. De uma feita, pelo menos, tive a quase certeza de que a vítima tinha morrido. Alguns dos meus companheiros de cela insinuavam que tudo aquilo podia ser encenação para nos amedrontar, mas tal insinuação não era convincente. Outros alimentavam ódio aos algozes, considerando que aquela gente pobre podia ser espancada e mesmo assassinada ali sem que ninguém tomasse conhecimento. E aí ele dá sequência sobre a experiência que ele passou no cárcere da transição do ano de 68 para o ano de 69. Claro que este não é o livro referência para que a gente possa examinar esse período, mas talvez dê o tom para que a gente possa pensar um pouquinho sobre as questões que é a proposta do dia de hoje, da noite de hoje, né, que é falar da justiça de transição, as leis da anistia e o direito à verdade. Então, agradeço mais uma vez a presença de ambos os convidados, e aí eu passo a palavra. Vou fazer pela ordem alfabética, cada noite eu faço um critério de seleção. Passo a palavra ao professor Emílio Peluso. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Deixa eu te cumprimentar a todos que estão aqui conversando com a gente hoje, né, nesse ciclo de debates, cumprimentar o Fernando, a quem eu saúdo. Acho que a gente pode ter uma oportunidade bem interessante de discussão aqui hoje. Agradeço pelo convite que me foi feito, pelo Ricardo, né? É sempre uma oportunidade muito boa a gente poder discutir com
instituições de todo o país, e especificamente aqui no caso de Juiz de Fora, né, que é sempre uma fonte de grandes professores e pesquisadores que estão tentando levar adiante discussões de temáticas importantes como a questão da própria justiça de transição, né? Eu só preciso fazer talvez um esclarecimento inicial, né, como sendo um jurista, né, a minha abordagem vai ser uma abordagem mais mesmo da perspectiva do próprio direito, né, e aí, Fernando, que me perdoe se eu incorrer em alguns erros historiográficos, né? Acho que tive um problema com a câmera aqui, não sei por quê. Parece que realmente ela saiu, e aí acho que é na barra superior a câmera e o áudio. Não sei se ele está ligado ou desativado. O áudio está funcionando normalmente ou não? O áudio está funcionando. Eu não sei por que ela desligou. Ah, tá. Voltou agora, né? Sim. Professor Emílio, desculpe interromper. Se achar que a ordem precisa ser invertida e a gente começar com o Fernando, por favor, também fique à vontade. Tá? Não, bom, sem problema. Se o Fernando não tiver problemas, eu posso começar, e eu vou fazer uma discussão mais abrangente, na verdade. Aí ela corre, de fato, o risco de promover algum tipo de encurtamento aqui, às vezes meio abrupto, mas acho que ele vai ser suficiente para, pelo menos, a gente ter uma base razoável de discussão. Você consegue me autorizar para compartilhar a tela, Ricardo, por favor? Eu já vou fazer isso aqui, só um minutinho. Você, professor, tem acesso, e aí nessa parte superior tem uma seta, compartilhar conteúdo, é uma caixa, um quadradinho com uma seta para o alto? Ela está como se ela tivesse desligada, dizendo que só os organizadores podem... Ah, não, agora apareceu. Agora okay. Deu. Okay. Só um minutinho. Está aberto no WhatsApp, pode fechar. Ok, justiça de transição. Só um minutinho, apresentação de slides aqui. Está aparecendo, então? Tranquilo? Perfeitamente. Então tá. Bom, a temática geral que foi colocada pelo Ricardo, ela diz respeito a essa relação entre justiça de transição, leis de anistia e direito à verdade. Eu vou, no final, acabar, na verdade, tentando mesclar mais da questão do que é o significado e qual que é a abrangência da chamada justiça de transição, e discutir qual que é a sua relação com as leis de anistia, né, e qual que é a sua relação especificamente com o próprio caso brasileiro, né, tentando, então, pelo menos trazer uma base dessa discussão, que é uma discussão importante e que tem a ver até com questões bastante atuais, como eu vou tentar apontar ao final da minha fala, né. Quando se fala em justiça de transição, né, esse é um termo que tem vários autores que fazem algum tipo de reivindicação sobre a autoria, né. Tem uma professora argentina que está radicada em Nova York já há um bom tempo, o nome dela é Ruth Teitel. Ela costuma dizer que ela é a mãe desse conceito, né? Mas não é muito claro se ele aparece ali no início da década de 90. Você tem alguns livros, até tem um livro da década de 40 que foi publicado logo após o Tribunal de Nuremberg, que já fala no termo justiça de transição. É claro que sem pensar e sem colocar em discussão tudo aquilo que perpassa esse conceito da forma como ele se formou na década de 90. Né? Mas o que a gente vai perceber? Antes mesmo da discussão sobre o que era a justiça de transição, havia um campo da ciência política, do qual faziam parte professores como a Guilherme O'Donnell, Philip Schmitt, o próprio Fernando Henrique Cardoso, de uma certa maneira, participou dessa discussão na década de 70 e na década de 80, sobre o que se chamava lá de transitologia, que era uma perspectiva muito mais sobre como acontecem de fato as mudanças de ou regimes de exceção ou ditaduras para regimes que seriam regimes democráticos. E essa transitologia ela trabalha diversas vertentes, ela discute, por exemplo, o que seria consolidologia, que seria a perspectiva de como pensar que essa transição pode se solidificar e promover o pertencimento de um determinado Estado a um regime de fato democrático. Então, ela é uma discussão que tem uma perspectiva e um nascimento lá no campo da justiça no campo da ciência política.
Mas qual que é a questão? A perspectiva da ciência política tende a ser uma perspectiva mais de diagnóstico, de situação, de demonstrar que, de fato, as transições vão se dar desse modo, é isso que vai acontecer, sem que você tenha ali, na verdade, uma perspectiva mais normativa. E aí, diversos atores e organizações da sociedade civil, juristas, se engajaram no debate no final da década de 90 e começaram a promover um sentido mais normativo para o que seria a chamada uma transição. Né? Se você está pensando de uma transição, de uma ditadura, ou de um regime de exceção, ou de uma situação de conflito para um regime democrático, qual receita você deve seguir? Né? Qual que é a determinação em termos normativos mesmo, em termos prescritivos, sobre o que fazer para você tentar alcançar uma democracia sólida ao longo do tempo. Né? E aí o debate vai sair um pouco da ciência política, sem deixar de ser um debate eminentemente transdisciplinar, né? Mas ele vai passar a ter uma tônica um pouco mais de dizer, olha, você precisa seguir pelo menos um receituário básico, senão você tem uma grande chance de ter repetições, você acaba indo por um caminho em que não há garantias de não repetição. Né? E aí começa -se a discutir isso de uma forma um pouco mais ampla, né? Por exemplo, no caso da própria ideia de constitucionalismo, né? A noção de constitucionalismo ela tem muito a ver com uma perspectiva de como você pensar uma Constituição para regrar futuramente, né, as gerações vindouras, as gerações que vão se formar no futuro, 30, 40, 60 anos depois. Né? E não havia essa preocupação no âmbito do direito constitucional com como pensar o passado, como lidar com o passado, um passado de atrocidades, um passado de violações de direitos humanos, ou um passado de guerras, ou um passado de conflitos. Né? Então começa-se a falar também, e essa é uma expressão que aí sim a Ruth Taito, eu acho que é pioneira nesse campo, ela começa a falar nessa noção de um constitucionalismo transicional, ou seja, você precisa lidar, quando você faz uma transição, talvez com a discussão sobre um poder constituinte, ou seja, fazer uma Constituição no momento em que você deixa a ditadura e entra na democracia, como foi o caso brasileiro, né, a Constituição de 88, que sai ali da Assembleia Constituinte de 87 e 88, ou pensar se a Constituição anterior pode ser mantida e a que preço ela será mantida. Talvez essa seja uma das principais razões pelas quais se discute hoje vamos dizer assim, a velhice da Constituição de Pinochet da década de 80, né, naquele país, e a necessidade de formulação de uma nova Constituição. Mas há uma perspectiva dessa rediscussão de como pensar o passado. Né? No caso húngaro, por exemplo, a Constituição de 1949 foi mantida, mas ela foi emendada de uma forma bastante incisiva, promoveu um certo ingresso, uma certa maneira de se abraçar os valores de direitos humanos e democráticos da União Europeia, mas criando diversos problemas que acabam depois sendo, de alguma forma, entre aspas, remediados por uma solução autoritária, que é a solução dada, por exemplo, pelo partido Fidesz, que é o partido que domina a Hungria desde 2010. E aí você vai ter diversos atores, diversos cientistas políticos e juristas. Você vai ter uma ONG muito importante que foi criada no início da década de 90 como International Center for Transitional Justice, que vão dizer, olha, talvez haja uma fórmula básica a ser seguida. E essa fórmula passa por, pelo menos, 4 vetores básicos aí. Alguns autores vão dizer, não, está faltando aí conciliação, alguns autores vão dizer, não, falta aí uma abordagem que seja mais em termos de direitos socioeconômicos. Por exemplo, a gente poderia discutir o caso que aparece na foto, aí vocês estão vendo o Nelson Mandela com o Desmond Tutu entregando aí, né, ao que parece quase como uma simbologia do que foi o final do trabalho da Comissão Verdade e Reconciliação, era assim que ela era chamada na África do Sul, ao Nelson Mandela, né? E aí algumas pessoas diriam, bom, então a reconciliação ela é uma questão central da justiça de transição. Eu acho que talvez ela seja uma consequência importante, mas ela não é algo que pode ser alcançado, pelo menos em termos jurídicos, né? Mas há uma crítica muito forte sobre o fato de que a Comissão Sul-Africana, por exemplo, ela rejeitou reivindicações que fossem reivindicações socioeconômicas. Né? Então, se alguém
chegasse e dissesse, olha, a minha violação de direitos humanos consistiu na falta de acesso à moradia, ou na falta de acesso à alimentação básica, ou na falta de acesso ao direito à saúde, a comissão não conhecia desse tipo de pedido, né, rejeitava e dizia, não, ela precisa ser uma violação tradicional aos direitos elementares básicos, aqueles direitos que a gente chama de direitos de primeira dimensão, né, no máximo segundo, quer dizer, só nos de primeira dimensão, efetivamente não os de segunda dimensão, né? E isso gerou uma crítica muito grande, porque, no caso sul-africano, boa parte do que alimentou o regime do apartheid foi o fato de haver uma apropriação ilegal ou baseada em documentos jurídicos ilegítimos, né, criados para poder setorizar a propriedade em nome de proprietários brancos e em prejuízo da população negra sul-africana, né? Então, vejam que há uma base, às vezes, essencial nesse tipo de violação, que é a violação de perfil socioeconômico, e ela vai ter implicação em direitos que são direitos de primeira dimensão, né? E isso tudo vai atrapalhar a própria transição, né? E aí, pensando no caso sul-africano novamente, lembremos que a África do Sul tem uma das constituições que é mais celebradas, né? Das mais celebradas no mundo, a Constituição de 1996, mas manteve, na verdade, um regime de desigualdade que não se distancia muito. É claro que não se trata do regime de desigualdade perpetuado pelo Estado, talvez de uma maneira ostensiva, mas é uma desigualdade que prejudica demais o sistema sul-africano, né, e de sedimentação desses direitos. E aí, o que se vai falar como a tradicional caixa de ferramentas da justiça de transição? Ela vai incluir esses 4 elementos, né? A necessidade de que o Estado se debruce sobre as violações de direitos humanos que aconteceram e estabeleça responsabilização, e essa responsabilização ela vai abarcar tanto a responsabilização criminal, como a responsabilização civil, como a eventual responsabilização administrativa, ou seja, o Estado diga, olha, essas pessoas que praticaram essas violações de direitos humanos, elas não podem ocupar mais posições dentro do próprio Estado, ou o Estado vai dizer, eu devo aposentá-las, ou eu devo, inclusive, ajuizar ações de reparação contra elas mesmas, né, ou ações de regresso, como a gente vai trabalhar no âmbito do direito administrativo. Mas eu devo mostrar que, como Estado, eu rechaço completamente o tipo de prática violadora de direitos que foi estabelecido por aquele regime anterior, né? Vocês estão vendo a foto de cima aí, a foto do julgamento das juntas na Argentina, aparece lá no cantinho o Rafael Videla, né, por exemplo. Esse julgamento das juntas é um elemento importante ali na década de 80, que depois vai haver um apagamento, né, através de um indulto concedido no governo Menem, e aí uma recuperação dessa discussão na década de 2000, fazendo com que a Argentina tenha promovido uma das mais amplas gama de ações criminais em relação a agentes da ditadura que a gente pode ter notícia no mundo todo, né? A questão relativa a como lidar com a verdade, né? E aí tem toda uma discussão que a gente pode levar adiante aqui hoje. O termo verdade aqui é um termo complicado e às vezes debatido, inclusive da perspectiva da própria historiografia, mas a questão é repensar como foi feito um discurso oficial sobre aquele determinado período de exceção e como nós podemos nos debruçar sobre ele no período democrático, ou seja, comissões da verdade ou comissões que visem apurar, ou comissões investigativas que visem levantar o que aconteceu durante o regime ditatorial e repensar aquilo tudo que aconteceu, colocar sob novas luzes, trazer novas perspectivas, novos testemunhos, encontrar documentos, promover ações que, de fato, façam com que haja uma nova narrativa sobre o período ditatorial. Por exemplo, você tem uma questão que é no âmbito judiciário, né, ou no âmbito judicial, melhor dizendo, como a gente trabalha aqui no Brasil, mas no caso argentino você tinha diversos juízos, que eram chamados juízos orais, que aconteceram antes mesmo de se entender, antes da Suprema Corte e do Congresso Nacional autorizarem a persecução criminal dos agentes da ditadura, mas você tinha juízos orais que eram ações cíveis nas quais determinados agentes deveriam comparecer, e aí aquele juízo permitia uma nova
um novo retrato sobre o que aconteceu em relação a crimes da ditadura, principalmente naquele caso dos crimes dos sequestros de bebês e de menores que aconteceram durante a ditadura e era um crime recorrente no caso argentino. O terceiro elemento da justiça de transição é o elemento das reparações, em que você vai trabalhar no campo, dizer, olha, de fato o Estado praticou violações e aí o Estado precisa promover correções em relação àquelas violações. Então o Estado ou vai promover reparações de índole econômica, né, reparações simbólicas que visam, na verdade, a corrigir em parte aquilo que foi feito por parte do Estado. Vocês sabem que, por exemplo, em vários regimes ditatoriais, as pessoas são afastadas ou obrigadas a se afastar do mercado de trabalho, e aí elas passam anos afastadas, e aí é necessário saber se o Estado vai ter condições de lidar com um eventual pagamento de algum benefício que possa cobrir, em parte, aquela violação perpetrada por parte do Estado. Ou você vai ter situações em que familiares vão perder os seus entes queridos, e aí é preciso rediscutir aquilo que aconteceu e saber como lidar nesse campo da reparação. Há muito aqui em termos de reparação, que não é só reparação econômica, mas também reparação simbólica. Então, pensem, por exemplo, no caso do Memorial de Direitos Humanos no Chile, construído durante o governo Bachelet e mantido lá até hoje, que é um memorial central para que você possa pensar numa reparação simbólica, e aí o indivíduo que não viveu aquele período, ele pode, né, conhecer o memorial e saber como as violações aconteciam, ter um contato com parte do que foi aquele passado autoritário. É um tipo de reparação também importante no campo da justiça de transição. E, por fim, um dos elementos mais significativos e um dos mais difíceis, às vezes, de levar adiante é o elemento das reformas institucionais. Então, o Estado precisa promover verdadeiras mudanças em relação a práticas que se tornaram bastante consolidadas dentro daquele regime autoritário. Então, por exemplo, lidar com o fato de que a segurança pública foi excessivamente militarizada. Então, o policial, ao invés de abordar o indivíduo no campo da segurança pública numa perspectiva que seja uma perspectiva de fato, né, saber o que é o crime no âmbito da ausência de conflito, né, no âmbito da ausência de guerra, é uma questão fundamental e que não vai acontecer em países em que não haja, de fato, uma reforma institucional para poder, por exemplo, afastar a perspectiva militar de como pensar, como lidar com a segurança pública, como também enfrentar aquilo que aconteceu em relação ao judiciário num determinado contexto de exceção. Então, pensem, por exemplo, no caso do nacionalsocialismo, do nazismo na Alemanha, em que a gente vai ter como resultado importante o fato de que a Constituição de 1949, a Lei Fundamental de Bonn, cria um órgão de cúpula, que é a Corte Constitucional, que passa a coordenar e determinar a interpretação da Constituição como última instância em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Você não tem ali propriamente uma mudança efetiva em relação a todos os membros do Judiciário, você vai ter juízes que atuaram durante o regime nacional socialista que continuam a trabalhar no pós-45, mas você vai ter uma obrigatoriedade de que eles se curvem a uma interpretação que vai ser uma interpretação própria da Corte Constitucional, que é pós-Segunda Guerra, que lida com uma Constituição que é pós-guerra. Então, esses elementos são elementos interessantes de reforma institucional. Esse caso alemão é interessante ser comparado com o caso sul-africano também, que isso vai acontecer. Você vai ter uma nova Corte Constitucional a partir de 1996, e essa Corte vai ter também um papel semelhante ao da Corte Constitucional alemã. Bom, eu vou tentar tocar em alguns dos pontos aqui do caso brasileiro. Estão vendo uma foto aí do Augusto Pinochet, né, o ditador chileno, que governa o país de 73 a 1990 e que traz um dos casos mais emblemáticos sobre responsabilização criminal, um caso que veio a ser julgado por um juiz espanhol, Baltasar Garzón, no final da década de 90, e que quase leva a sua extradição para que ele pudesse ser julgado na Espanha. Né? Ele ser extraditado, ele estava vivendo na Inglaterra, ele seria extraditado para ser julgado na Espanha, acaba retornando ao Chile e acaba também, por razões de saúde, não enfrentando efetivamente os vários processos que ele tinha contra ele. Né?
Bom, o que acontece em relação à responsabilização, e é uma questão central, que é a questão da anistia aqui, né? As anistias acontecem, costumam acontecer em processos de transição. Caso colombiano recente, em que a gente teve um acordo de paz, ele precisou passar por algum grau de anistia, né? Mas ela nunca pode significar uma anistia que seja uma anistia plena, em razão da gravidade de determinados crimes, por exemplo, crimes contra a humanidade, né? E ela não pode ser uma anistia formulada em determinados aspectos. Por exemplo, uma anistia que seja uma anistia em branco. O que significa isso? Promover uma ampla anistia sem que você claramente defina quem são as pessoas sujeitas àquele processo de anistia, né? Ou uma autoanistia, em que você vai ter agentes do próprio Estado promovendo e fomentando, talvez, a aprovação de uma anistia que os beneficie. Ou uma anistia de mão dupla, como se costuma apelidar de uma forma bastante errônea, né, a meu ver, o que aconteceu aqui no Brasil a partir de 1979, com a Lei de Anistia de 79. Então, todas essas formulações, elas são rechaçadas por boa parte da jurisprudência das cortes internacionais. Eu estou falando, por exemplo, da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas estou falando principalmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte a qual o Brasil submeteu-se desde 1998. Essa corte tem diversos casos em que ela rechaça a possibilidade de todas essas formulações da anistia que tentam ser anistia em benefício dos agentes de uma determinada ditadura. Essas anistias foram tentadas no Peru, no Chile, foram alcançadas com certo sucesso no Brasil, no Uruguai, não foram alcançadas, né, ou foram limitadas posteriormente no caso argentino. Mas nesses diversos casos, a Corte tem uma jurisprudência muito consolidada sobre essas anistias e sobre a perspectiva de que tais anistias são contrárias à Convenção Americana de Direitos Humanos. Casos, por exemplo, como o caso do Peru, o caso Barreiros Altos, que envolveu um massacre importante ainda nesse estado, no país, no Peru, né? O caso Almocina Arellano, que é um caso também envolvente da ditadura chilena, e dois casos fundamentais para o Brasil. Nós temos casos, então, decididos pela Corte Interamericana, em que a Corte Interamericana diz que a anistia de 1979 no Brasil, no que ela tenta alcançar os agentes da ditadura, ela é contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos. São os casos Gomes Lund, de 2010, envolvendo a guerrilha do Araguaia, e o caso Herzog, envolvendo o famoso jornalista Vladimir Herzog, julgado em 2018, também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesses dois casos, o Brasil foi condenado pela Corte. O Brasil já foi condenado em outros casos, mas esses são os dois casos que envolvem questões da ditadura. E aí, o que a gente vai perceber, né? Você tem uma lei aprovada em 1979 que tem um impacto enorme na forma como a Constituição de 88 ela é pensada e na forma como algumas questões ainda pairam e ainda tocam a própria forma de se pensar política no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar disso. A Lei de Anistia de 79, a Lei 6683 de 1979, é uma lei que veio de um projeto formulado no gabinete do Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça do ex-presidente Figueiredo, né? Essa lei de anistia, ela resultou dos gabinetes presidenciais, mas, na verdade, o movimento que a fez aparecer dependeu, de fato, de uma ampla mobilização popular. Vocês estão vendo uma foto aí do período em que se falava numa expressão que ganhou corpo naquele momento, que foi a expressão anistia ampla, geral e irrestrita, né? Por que se falava em anistia ampla, geral e irrestrita? Porque o governo do Figueiredo, do João Batista Figueiredo, tentava, na verdade, restringir ao máximo o sentido da anistia. Para quê? Para, de um lado, estabelecer que essa anistia iria alcançar os agentes da ditadura, sim, mas ela não poderia ser tão ampla a ponto de alcançar o que o governo chamava naquele momento, que a ditadura chamava naquele momento, de crimes de sangue, os crimes mais graves. E aí a letra da própria Lei 6683 de 79, ela vem com esse tipo de restrição, dizendo que ela não vai alcançar crimes como crimes de sequestro, né? Ela fala em assassinato ao invés de homicídio, tem erros terminológicos lá, mas ela tenta evitar uma abrangência nesse sentido. Ou seja, o que acontece, né? Tem uma questão, acho que histórica interessante, inclusive, da gente discutir no nosso debate, né? Que é de pensar como que um governo ditatorial se apropria de uma expressão anistia ampla, geral e restrita para beneficiar, na verdade, as pessoas que ele queria beneficiar, né? Uma anistia restrita para os opositores políticos
mas uma anistia que pudesse ser dita e lida como ampla, geral e restrita, mas alcançando, inclusive, os agentes da ditadura. Todos aqueles que, em nome do Estado brasileiro, perpetraram crimes contra a humanidade. Não, a gente não diria nem corretamente nos porões da ditadura, mas durante a própria ditadura, porque se tratava, na verdade, de uma política de Estado. Na mudança para a Constituição de 88, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma repetição um pouco do texto de 79, na Emenda Constitucional 26 de 85, e isso, né, é a emenda que convoca a Assembleia Constituinte. Algumas pessoas vão dizer, não, então a anistia de 79 ela estava amarrando a Constituição de 88, só que isso não faz o menor sentido, né? Por quê? Porque a Constituição de 88 rechaçou qualquer determinação ou qualquer estipulação em termos normativos, no sentido de que ela pudesse abarcar uma anistia que alcançasse os agentes da ditadura, né? A Constituição de 88 expressamente repete uma expressão que aparece na Emenda Constitucional número 26 de 88, que é a seguinte: a anistia vai alcançar apenas aqueles que foram atingidos pelos atos institucionais e complementares, que eram aqueles atos, né, como o Ato Constitucional número 5, por exemplo, o mais famoso deles, que de alguma forma tentavam dar algum sentido de legalidade para a própria ditadura. Bom, era assim que deveria a coisa ter imperado, ou seja, a anistia se mantém como uma anistia para a oposição política, mas ela não pode ser uma anistia para os agentes da ditadura. Só que o discurso e a narrativa da anistia ampla, geral e restrita, de alguma forma, tocaram o Judiciário e o Ministério Público no Brasil. E aí, eles não mexeram nessa questão, por exemplo, na década de 90, ou mexeram de uma maneira muito incipiente, muito ocasional, sempre com algum tipo de posição, de decisão, ou do Superior Tribunal de Justiça, ou do Superior Tribunal Militar, que acabavam por criar um problema para as investigações que tentaram levar adiante durante esse período. Apenas no curso da década de 2000 é que há uma movimentação mais interessante em prol de tentar repensar a anistia de 79 à luz da Constituição de 88. E aí que a gente chega ao julgamento da DPF 153, que é um dos casos mais conhecidos do Supremo Tribunal Federal, um dos casos mais importantes de julgamento do Supremo, em que o Supremo diz assim: não, a anistia de 79 ela é aquela da foto ali, anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, ela é uma anistia de mão dupla, ela é uma anistia bilateral, e isso não afronta a Constituição de 88. Mesmo com a jurisprudência já nascente naquele momento, já contrária da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É engraçado que o ministro Celso de Mello cita esses casos de uma maneira muito seletiva, estratégica, e evita, de fato, fazer prevalecer a ideia de que esse tipo de anistia é inválida e deveria ser, no caso brasileiro, inconstitucional. O Supremo, por maioria, vota por rejeitar essa DPF, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, né? Mas isso vai acontecer lá para abril de 2010, e em novembro de 2010 o Brasil é condenado no caso Gomes Monte. E aí o Ministério Público Federal no Brasil diz o seguinte: nós vamos cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e começa a ajuizar uma série de processos. Hoje a gente tem quase 50 ações criminais contra agentes da ditadura. Ou seja, você observa que o Ministério Público Federal entende que isso é algo que deve ser levado adiante, e, de outro lado, você verifica que o Judiciário continua a barrar essas ações por conta da decisão do Supremo de 2010. Né? O nosso site, aqui eu fiz indicação de um site para vocês, depois eu posso colocar no chat, é o site do nosso Centro de Estudos sobre Justiça e Transição aqui da UFMG, em que a gente tem um catálogo de todas essas ações. Quem quiser verificar as peças processuais, parte delas acho que vale a pena. No que concerne ao direito à memória e verdade, acho que isso a gente vai falar mais daqui a pouco, eu vou mencionar muito rapidamente aqui, né? Você tem uma iniciativa muito importante, está aqui uma foto do Dom Paulo Evaristo Arnes, uma iniciativa importante que foi o Projeto Brasil Nunca Mais, em meados da década de 80, que vai resultar numa publicação muito importante, em que ele vai se debruçar, em que diversas pessoas se debruçam sobre processos na justiça militar no Brasil e passam a retratar nesse documento o que teria acontecido e o que teria sido relatado por pessoas que eram processadas ou por testemunhas mesmo nos processos na justiça militar. Né?
e aí forma-se o documento Brasil Nunca Mais, que é uma mobilização da sociedade civil importante em termos de reconstruir a narrativa do período, de confrontar a narrativa oficial prevalecente das Forças Armadas naquele momento, né? Você tem algo muito mais importante nesse aspecto, que é a criação, talvez tardiamente, né, de uma Comissão Nacional da Verdade, em 2011, que vai gerar, de fato, uma insatisfação dos militares no Brasil, com consequências importantes, inclusive, para hoje, né? Mas você tem a criação de inúmeras outras comissões da verdade, tanto por entidades da sociedade civil. Juiz de Fora teve uma comissão da verdade, por exemplo, né? E tivemos também a Comissão da Verdade do Estado de Minas Gerais. Todas essas comissões, elas têm um papel que é investigativo, né? Você faz o levantamento, então, do que aconteceu, você relata determinados casos, e aí você traz documentos, colhe novas evidências, mas você não procede a uma responsabilização diretamente. Você pode instar, você pode provocar os órgãos a levarem adiante esse tipo de responsabilização. Há uma recomendação da CNV nesse sentido, inclusive. Ela diz que uma delas é dizendo o seguinte: olha, a anistia e nenhuma forma de afastamento da lei penal, a prescrição, por exemplo, podem atuar no caso brasileiro em relação aos crimes contra a humanidade praticados pela ditadura de 64 a 85. O regime de reparações do Brasil era um dos regimes mais importantes na América Latina, se não no mundo, né? Ele começa com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei 9.140 de 95, que é voltada especificamente para a questão de encontrar mortos e desaparecidos políticos e promover, em relação às famílias, o momento de fato, lidar com o luto, né? Mas também o fato de que você pode, através de uma sistemática criada por essa lei, promover reparações para essas famílias. As outras violações de direitos humanos, elas seriam abrangidas pelo artigo 8º da DCT, que só veio a ser regulamentado em 2001, né? Com essa lei 10.559, que criou a Comissão de Anistia, outrora no âmbito do Ministério da Justiça. Hoje ela está no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, pelo menos desde 2007, de 2007 até 2016, ela promoveu uma efetiva política nacional de justiça de transição, com inúmeras formas de tentar promover reparações em relação àquele período, reparações que fossem de cunho educacional, por exemplo, publicações, livros discutindo o período, as chamadas caravanas de anistia. Então você fazia julgamentos dos pedidos de anistia indo até os locais onde aquelas pessoas viveram, e aí os familiares poderiam saber, as pessoas que viviam com aquele indivíduo que teve seus direitos suprimidos no período ditatorial poderiam saber o que de fato ele passou, o que ele enfrentou. Então tudo isso foi dado e estabelecido pela Comissão de Anistia, que hoje, tal qual a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ela foi toda ocupada politicamente de uma maneira a retirar o perfil de comissão de Estado, passar a ser uma comissão de governo, violentando, de fato, o artigo 8º do ADCT e as próprias disposições dessas duas leis que eu mencionei. Reformas institucionais, esse aspecto também é um aspecto muito mal explorado, muito mal feito no caso da transição brasileira, né? A gente sabe que, em termos de segurança pública, as reformas institucionais são pífias, então você ainda tem, de fato, uma pré-determinação. A gente sabe que na década de 60, o advento da ditadura fortaleceu ainda mais a militarização da segurança pública no Brasil. Isso é evidente, por exemplo, no caso de São Paulo, em que você tinha uma força pública bastante forte, né, para ser redundante, e ela tentou resistir, na verdade, a esse tipo de militarização, mas ela acabou vindo. E aí, com o predomínio do regime ditatorial, em que você tinha a exigência de que o governo federal fizesse a indicação do secretário de Segurança Pública de cada estado, né, que o governo dos estados, os governadores não poderiam se opor a isso, e aí a criação dos DOI-CODES e toda a formulação de uma segurança pública que estava ali diretamente ligada a uma noção da doutrina, a uma ideia, né, as ideias, melhor dizendo, da doutrina de segurança nacional, fez com que você tivesse uma polícia no Brasil efetivamente
ou majoritariamente militarizada, né? E mesmo no caso das polícias civis, afetada por essa militarização. Os efeitos são os efeitos mais danosos, né? O indivíduo é visto, na verdade, como alguém que deve, não como alguém que deva ser preso, mas como alguém que deva ser eliminado, né, numa guerra interna que não cessa de acontecer, né? Tá aí a foto da recente chacina no Rio de Janeiro, né? Em relação aos poderes de Estado, você tem algumas tímidas reformulações e reformas em relação ao judiciário, mas sem conseguir tocar em questões centrais. Então, ainda nós temos um poder judiciário bastante insulado, por assim dizer, ou seja, um poder judiciário ainda pouco propenso a lidar com questões relativas, por exemplo, à sedimentação e à luta contra, na verdade, a desigualdade no Brasil, né? Mesmo no caso do Ministério Público, apesar de reformas interessantes, de concursos públicos exigirem temáticas que têm a ver com questões ou pautas de direitos humanos que são mais caras à Constituição de 88, você não tem uma reciclagem desses profissionais que acabam, na verdade, tendo uma visão de mundo que é muito própria de uma parcela muito setorizada da sociedade brasileira, só para ficar nesse aspecto. E algumas questões, às vezes, de fato, compartilhando e tendo ideários muito próximos do que a ditadura defendia, né? E quais são as consequências disso, né? A gente está vivendo um movimento mundial, não é um movimento brasileiro, é um movimento, desde 2010, pelo menos, pode-se falar de retrocesso democrático, de decadência democrática no mundo todo, né? De uma certa propensão ao autoritarismo, um autoritarismo às vezes desavergonhado, né? Que vai aparecer inclusive como opção política, né? E isso vai fazer com que você tenha consequências bastante duras para a sociedade, para a democracia brasileira. Ou seja, a gente ficava lá preocupando, na verdade, com o que era a transição da ditadura para a democracia. Agora a gente tem que preocupar como a gente vai evitar que da democracia a gente não vá também para um regime autoritário, né? Essa manutenção de práticas autoritárias, ela ainda persiste no âmbito da polícia, no âmbito da própria política em geral, na sociedade como um todo, né? A gente tem uma sociedade ainda muito alicerçada numa diferenciação social que tem uma base racial fortíssima, né? E as pessoas continuam ainda a manter esse tipo de discurso que tem uma base, sim, autoritária. Há também um franco desrespeito ao próprio Estado de Direito, né? A própria ideia de rule of law, principalmente por parte de órgãos como polícia, né? Como às vezes até o próprio Poder Judiciário também nesse campo, né? Como o Ministério Público, e às vezes também da parte das próprias Forças Armadas, aquelas que deveriam se reger, né? Pela hierarquia e pela disciplina, costumam ser as primeiras a acabar rompendo com o próprio Estado de Direito, né? Pensem, por exemplo, numa manifestação política de algum militar, sendo que você tem um regimento específico, um estatuto específico que o proíbe de manifestações políticas, né, um militar da ativa, né? E aí, por fim, a própria militarização da política como um todo, não só a militarização da segurança pública, né? O retorno dos militares, às vezes eleitos, né? O que, cumprindo-se as determinações constitucionais, talvez não fosse um grande problema, né? Acho que é uma questão discutível no caso brasileiro por conta do fato de que as Forças Armadas continuam ainda a dizer que não houve ditadura no Brasil, continuam a manter esse tipo de discurso, né? Negacionista, né? Mas há a ocupação também de um número excessivo de cargos na administração pública, né? O que faz com que, de fato, você tenha um contingente hoje de mais de 5 mil, talvez aí beirando 6 mil militares, nos últimos números trazidos pelo Tribunal de Contas da União, que vai criar um outro problema quando houver necessidade de transição de um governo que opte por não se assentar no apoio das Forças Armadas, como em parte fez o governo Temer e como ou na sua totalidade faz o próprio governo federal atual. É isso, então, Ricardo. Vou parar de compartilhar aqui. Acho que as demais questões a gente pode trazer para o próprio debate, né? Perfeito. Acho que ela vai ali para deixar de compartilhar. Tá no WhatsApp ali, professor, só para tirar. Eu estou tentando encontrar aqui o Teams novamente, né? Esse é o Teams. Equipes, possivelmente equipes. Não. Esse é o Teams de uma outra
Já vou tirar aqui, já deve ter saído. Pronto. E isso porque eu uso Teams aqui na UFMG também, né? Então, você vê na aptidão. Não, a gente vai se desdobrando no meio da tecnologia e se reinventando de alguma forma. Professor, excelente. Eu vou passar as considerações agora do professor Fernando para que depois a gente possa estabelecer um diálogo, né? Também depois abrir aos alunos. Foi excelente, já tem aqui diversas reflexões, desde uma perspectiva da época da ditadura e aí aquelas legislações que foram sendo construídas, até para que a gente pense a nossa contemporaneidade, que é necessário. Professor Fernando, muito obrigado pela participação e tem a palavra. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo convite, né? Boa noite a todas e todos. Para mim é uma alegria enorme estar participando desse evento, né? Quando o Ricardo me convidou, eu topei na hora, né? Então agradeço muito a ele pela gentileza do convite, a Pamela pela mediação, né? Para que também esse evento pudesse acontecer. É uma alegria estar aqui, uma pena que a distância, né? Esperamos que em algum momento nós possamos nos encontrar presencialmente, para que esses eventos também possam, né, ocorrer presencialmente. E para mim também é particularmente também uma alegria estar aqui, né, e conhecer o Emílio, poder ouvi-lo falar, né? Foi muito interessante poder ouvir falar toda essa contextualização. Então, é um prazer mesmo estar aqui. E queria parabenizá-los também pela organização do evento, né? A temática escolhida para esse evento, direitos humanos, pode parecer uma temática, né, comum, mas não é, né? De grande relevância hoje discutir direitos humanos, né? Em tempos nos quais a agenda dos direitos humanos se tornaram para alguns grupos quase uma agenda revolucionária, né? Quando deveria ser uma agenda sem qualquer perspectiva partidária, né? Deveria ser uma agenda democrática por excelência, né? Discutir direitos humanos, eu acho que é urgente, necessário. Então, parabenizo muito vocês pela iniciativa da organização desse evento. Eu vou, enfim, dividir a minha fala aqui, vou abordar alguns aspectos, né? Só para também iniciar a conversa, porque eu acho que a ideia também né? Até o Ricardo colocou aqui, depois abrir para conversa, para discussão. Então, vou levantar alguns pontos. Eu até havia pensado, né, quando o Ricardo mandou o título da mesa, eu até havia feito também algumas anotações sobre algumas questões sobre o processo de justiça de transição, mas eu acho que a fala do Emílio já contempla muitas coisas, né? Eu acho que ele faz um panorama excelente sobre esse processo, né, de andamento, tanto a reflexão propriamente conceitual, teórica da justiça de transição, o que é, do que se trata, quanto esse percurso da justiça de transição no Brasil. Então, vou abordar, vou tocar em alguns temas desses, mas não vou entrar novamente, né, até para não soar repetitivo e ter mais tempo depois para a nossa conversa. Mas eu queria tocar em alguns pontos aqui também para ampliar a nossa reflexão em torno desse tema, né? O primeiro aspecto que eu queria trazer para a nossa conversa é que quando nós pensamos em ditadura no Brasil, né, em geral, nós tendemos a nos referir à ditadura, e eu me coloco nesse grupo sempre, né, a ditadura no singular, né, como se nós só tivéssemos tido uma ditadura no Brasil. Né? Então, a ditadura é a ditadura de 64, né? E é normal que nós façamos isso, afinal, é a ditadura mais recente, foi uma ditadura, né, com todas as consequências negativas, etc. Então, essa marca fica muito forte para nós. Mas eu acho que é sempre importante nós colocarmos o fato de que nós tivemos, na verdade, duas ditaduras no Brasil. Nós tivemos a ditadura também do Estado Novo, que foi a ditadura de 1937 a 1945, e depois essa ditadura de 1964 até 1985. Há alguns autores que divergem em torno da cronologia do final da ditadura, mas vamos colocar como 1985. Eu gostaria de começar por aí, porque se nós considerarmos que nós tivemos duas ditaduras, né, e não apenas uma, nós vamos perceber que nós vivemos no Brasil no século XX, né, pelo menos quase 3 décadas de regimes abertamente ditatoriais, né, abertamente autoritários. Isso não é sem relevância, né? Isso tem muita relevância. Ou seja, durante 3 décadas nós tivemos regimes autoritários e mesmo a nossa primeira experiência democrática, que foi a experiência de 1946 até 1964, quando nós tínhamos eleições, um regime pluripartidário, etc., nós tínhamos um partido que foi colocado na ilegalidade, né, o Partido Comunista.
Ou seja, mesmo durante a nossa experiência democrática, nós tivemos um traço autoritário muito forte. Então, acho que contextualizar esse tema do autoritarismo no Brasil, nessa perspectiva de uma longa duração, eu acho que é importante para a gente pensar analiticamente e compreender politicamente os nossos desafios. Sobretudo porque ditaduras, e eu acho que esse é o ponto em torno do qual nós podemos conversar mais aqui, ditaduras, elas deixam legados profundos, não apenas do ponto de vista institucional, como o Emílio colocou muito bem aqui, né, quando ele aborda diversas instituições que não se democratizaram após o fim das ditaduras, né, permaneceram autoritárias, permaneceram violentas, mas também ditaduras deixam legados profundos em termos daquilo que nós chamamos de cultura política, né? Ou seja, a forma como as pessoas convivem no seu dia a dia, né? A forma como as pessoas estabelecem a sua sociabilidade, né? Nós temos uma sociedade profundamente autoritária, é uma sociedade que naturaliza comportamentos autoritários, que naturaliza soluções autoritárias, que naturaliza soluções violentas, né? Isso atravessando diferentes setores da sociedade, né? Então, esse tema da violência, ele não é desconectado dessas nossas experiências históricas, né? O tema do autoritarismo não é desconectado das nossas experiências históricas. Eu acho importante nós trazermos isso, porque muitas vezes, quando a gente abre, às vezes, um livro didático, né, parece assim, 1945 acabou a ditadura do Estado Novo, 46 começou uma democracia, né? Está fechada aquela porta. 1985 nós tivemos o fim da ditadura e pronto, né? Nós tivemos a democracia, está fechada aquela porta. E não, né? Não é disso que se trata. Na verdade, nós temos continuidades profundas das ditaduras nas democracias, seja na experiência de 46, seja na experiência inaugurada com a Constituição de 88, né? E aí, né, para dialogar também com a questão com algumas questões que o Emílio trouxe para a nossa conversa, né, se em qualquer país, se em qualquer sociedade, né, que passou por experiências autoritárias, existe continuidades do autoritarismo no regime democrático, né? Isso a gente pode pensar na Alemanha, em qualquer país que tenha, nos países que passaram pelas experiências nazifascistas, né? Pelas experiências autoritárias, mesmo depois da redemocratização, eles ainda convivem com traços autoritários, etc. No caso do Brasil, eu acho que isso é muito mais marcante, né? E quando eu falo isso, eu acho que é importante a gente ter em vista, porque muitas vezes a gente tende a sempre olhar para a experiência brasileira somente na chave da negatividade, né? É uma experiência frustrada, é uma experiência negativa. Eu não queria cair nesse lado, porque eu acho que nós tivemos também elementos muito virtuosos e positivos, ou seja, alguns grupos que, mesmo derrotados, conseguiram pautar na esfera pública, conseguiram organizar movimentos sociais, conseguiram se organizar, porque o discurso, muitas vezes, somente do vazio, né, como se a nossa transição e a nossa justiça de transição fosse somente negativo, muitas vezes ele perde de vista, né, que mesmo grupos derrotados continuaram pautando suas agendas, continuaram mobilizando suas reivindicações na esfera pública, né, mas, de todo modo, né, ainda que reconhecendo esses movimentos que têm procurado pautar o tema dos direitos humanos, etc., não resta dúvida que quando a gente compara a experiência da justiça de transição no Brasil com outras experiências, sobretudo dos países, né, não só da Alemanha, mas países latino-americanos, como o Emílio bem colocou aqui, como, por exemplo, sobretudo a Argentina, mas também com o Chile, a gente vê que, de fato, o caso do Brasil ele é marcado por uma lentidão muito significativa, né? E essa lentidão da criação e da implementação de mecanismos de justiça de transição, né, ela deve ser relacionada ao nosso próprio processo de redemocratização, né? É muito interessante, quando a gente pensa no nosso processo de redemocratização, é um longo período, né? Ou seja, desde a lei da anistia, que é de 1979. Em 1979, na verdade, a gente tem a lei da anistia e a gente tem a desestruturação dos principais mecanismos, né, que garantiam a repressão do regime autoritário, como atos institucionais, etc. O próprio fim do bipartidarismo, né? Nós tínhamos durante a ditadura 2 partidos apenas, o MDB e a Arena. A partir de 1979, você tem o fim do bipartidarismo e a proliferação de novos partidos. Então, você tem uma abertura da sociedade brasileira, mas essa abertura ela é sempre controlada, né? Ela é sempre domesticada.
É como se não pudesse, né, deixar essa sociedade correr por si própria e ela tivesse que ser controlada. E, de fato, se trata disso, né? A nossa transição, se nós formos pegar que em 1979 nós tivemos a lei da anistia, e somente em 1977, né, nós tivemos a Constituinte, em 88 a Constituição, é uma longa transição. E se nós formos pensar que somente em 2012 nós tivemos a instalação efetiva de uma Comissão Nacional da Verdade, né, é um período de longuíssima duração, né, com todas as consequências daí advindas para, né, a democracia de modo geral. E aí, eu não vou entrar aqui no ponto que eu acho que o Emílio já fez isso, né? Colocou as leis principais, etc. Mas eu acho que é importante nós destacarmos o fato de que nesse processo lento, né, não à toa, o nosso primeiro presidente civil, é muito interessante isso, né? Porque o marco que é colocado muitas vezes, marco cronológico do fim da ditadura, que se estabelece, muitas vezes, é justamente a eleição do Sarney, porque o Sarney é o primeiro presidente civil. E o Sarney, né, tudo bem que ele é eleito após, né, a morte do Tancredo, etc., mas o Sarney era um sujeito profundamente oriundo do período da ditadura militar. O Sarney veio da arena, etc. Ou seja, não é sem relevância o fato de que o nosso primeiro presidente civil seja um quadro egresso, né, da ditadura. Isso marca, isso é muito simbólico do nosso processo de transição. Fora o fato, as derrotas do movimento das diretas já, né? O próprio movimento da lei da anistia, como o Emílio trouxe bem aqui, que é um movimento que nasce progressista, nasce pela esquerda e é, em certo sentido, capturado, né, pelas forças da ordem, isso mostra a lentidão do nosso processo de transição. E após a redemocratização, né, é interessante quando nós pensamos que os principais mecanismos de avanço da justiça de transição, lentos, né, graduais, mas que foram avançando no Brasil desde os anos 90, sobretudo ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, eles foram impulsionados por presidentes que foram vítimas da ditadura militar, né? Tanto Fernando Henrique Cardoso, quanto Lula, quanto Dilma Rousseff, todos eles, né, em diferentes espaços da sociedade, né, a Dilma associada a movimentos mais associados à luta armada, o Fernando Henrique mais associado a movimentos das lutas intelectuais, etc., das universidades contra a universidade, e o Lula associado às lutas dos movimentos dos trabalhadores. Mas todos eles faziam parte, né, desse amplo campo de resistência à ditadura militar. E não à toa, né, esses três presidentes, eles tiveram um papel importante no sentido de gradativamente avançar em políticas voltadas para a justiça de transição. Né, no governo Fernando Henrique, por exemplo, nós tivemos a criação da Lei dos Desaparecidos Políticos, de 1995, né, que criou a possibilidade, abriu a possibilidade para a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Né? Nós tivemos ainda no governo Fernando Henrique também a própria criação, né, junto ao Ministério da Justiça, da Comissão da Anistia. E tem um elemento, né, que eu acho que é muito importante da gente pensar do governo Fernando Henrique, porque o governo Fernando Henrique, ele cria o Ministério da Defesa no Brasil. E ele cria o Ministério da Defesa e o Fernando Henrique nomeia como ministro da Defesa um civil. Um civil. Isso é de uma enorme importância, porque é uma indicação simbólica importantíssima a dizer o seguinte: o poder militar, com toda a importância e relevância que ele tem numa sociedade, ele deve estar submetido ao poder civil. Então, gestos simbólicos importam. Nos governos Fernando Henrique, nós tivemos isso, no governo Lula foi mantido isso, no governo Dilma Rousseff foi mantido isso, e no governo Temer foi mudado isso. No governo Temer foi designado o ministro da Defesa, que era militar. No governo Bolsonaro, a mesma coisa. Isso não é sem relevância, né? Isso é indicativo de mudanças importantes que foram ocorrendo no processo de justiça de transição no Brasil. No governo Lula, né, é importante colocar isso, né? Eu estou colocando aqui dois governos que se polarizavam do ponto de vista ideológico, né? Fernando Henrique e Lula, que tinham profundas divergências do ponto de vista de
divergências legítimas, né, do ponto de vista se nós queremos mais Estado ou menos Estado na economia, se nós queremos mais Estado do ponto de vista social ou menos Estado, se nós queremos um Estado mais soberano do ponto de vista internacional ou mais atrelados a outros interesses. São diferenças legítimas do ponto de vista político, mas do ponto de vista da compreensão da ditadura e da compreensão da justiça de transição, ao longo dos anos 90 e ao longo dos anos 2000, foi se construindo um consenso importante, né, de que era necessário, ainda que gradativamente, ainda que paulatinamente, construir mecanismos de justiça da transição, né? A instalação, a criação da Comissão Nacional da Verdade, que é de 2011, no governo Lula, mas sua instalação efetiva em 2012, ela marca isso, né? E é muito interessante quando a gente olha a cerimônia da criação, a cerimônia oficial da instalação da Comissão Nacional da Verdade. Todos os ex-presidentes da República estão lá, todos. É um gesto simbólico, né? Inclusive Sarney, né? É um gesto simbólico de que a democracia ela precisa construir consensos em relação ao regime autoritário. Tá claro? Então a cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade ela é muito relevante, ela é muito sintomática destes consensos que foram sendo gradativamente construídos. Consensos esses que têm os seus limites, né? A Comissão Nacional da Verdade tem muitos limites. A gente pode até conversar aqui sobre isso, né, depois no debate, eu não vou entrar aqui no mérito agora. As ações dos governos Fernando Henrique, do governo Lula e do governo Dilma têm muitos limites em relação à justiça de transição. Mas mesmo dentro desses limites, né, mesmo dentro dessa armadura, havia a construção de um consenso de que era necessário avançar, né, de que determinados aspectos tinham sido vencidos, era necessário avançar, com passos lentos, mas era necessário avançar. Algo mudou, né? Algo mudou. Pelo menos desde 2013, desde as manifestações que tomaram as ruas do Brasil em junho de 2013, o Brasil entrou num processo de crise política, né, num turbilhão político que a gente está vivenciando até hoje, né, assim, que a gente está, desde 2013 até hoje, são 8 anos que a gente está nesse turbilhão permanente de mudanças políticas, que tiveram, mudanças políticas essas, crises políticas essas, que tiveram impacto direto nos debates sobre justiça de transição. Se nós formos comparar a cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade em 2012 com a cerimônia da entrega do relatório final em 2014, tudo mudou, né? É uma cerimônia na qual a Dilma faz a entrega, né, a comissão entrega o relatório para a Dilma, em uma cerimônia profundamente melancólica, né? Os outros presidentes não estão mais lá, a indicar, inclusive, que a possibilidade do diálogo tinha explodido, né? É uma cerimônia melancólica porque a Dilma estava num processo de crise política imensa, né? Então você não podia também, você tinha que evitar politicamente estabelecer determinadas tensões com grupos da sociedade, sobretudo com os setores militares, das Forças Armadas. Então é uma cerimônia tímida, melancólica. Eu acho que a partir de 2013 e 2014, a gente tem uma reconfiguração muito efetiva no debate da justiça de transição. E essa reconfiguração, ela está associada, sobretudo, à explosão daquele consenso que eu havia destacado no período anterior, né? Aquele consenso foi explodido. Em 2013, nós já vimos alguns cartazes nas ruas, né? E eu não estou falando aqui que 2013 foram manifestações pró-ditadura de forma alguma. As manifestações de junho de 2013 elas foram profundamente heterogêneas, diversificadas. Mas já era possível nós identificarmos em 2013 cartazes, discursos, manifestações que defendiam a volta da ditadura, que defendiam a intervenção das Forças Armadas. Essas manifestações, elas foram gradativamente crescendo na sociedade. Basta a gente pensar, por exemplo, que foram, né, elas já se fazem presentes em algumas já se fazem cada vez mais presentes em algumas manifestações de 2015 e 2016, aquelas grandes manifestações que tomaram as ruas do Brasil, e ganham muita força na greve dos caminhoneiros, que tomou as ruas do Brasil também em 2018. Tá certo? Gradativamente, esse discurso a favor da ditadura, né, um discurso que explodia aquele consenso, ele vai... Não é, e aí é importante dizer, um aspecto importantíssimo aqui, não é que essas vozes a favor da ditadura, elas não existissem.
Inclusive, foi um erro muito grande de setores progressistas, democráticos, acharem que esses discursos tinham sido apagados, tinham desaparecido. Não, eles estavam lá. Eles estavam lá. Mas o consenso em torno da democracia, o consenso em torno dos direitos humanos, ele constrangia publicamente que as pessoas pudessem publicamente defender esses discursos. Tá certo? Nenhuma sociedade democrática ela pode constranger e impedir as pessoas de pensarem ou de conversarem, de manifestarem eventualmente posições individuais sobre determinados temas. Mas uma sociedade democrática deve sim, né, a partir do debate público, da discussão pública, do convencimento público, constranger, né, para que as pessoas não se sintam legitimadas, né, para defenderem publicamente ideias autoritárias e que firam direitos humanos. Tá certo? Eu não estou falando, portanto, de mecanismos autoritários do Estado. Eu estou falando de convencimento, de uma política de convencimento, de debate público, onde eu não me sinta à vontade de, na esfera pública, me manifestar a favor de um regime autoritário ou a favor da violação de direitos humanos. Esse consenso ele foi explodido e nós começamos a ver essas manifestações, né? Não à toa, é muito simbólico, né, o fato de que em 2018 nós tivemos a eleição, pela primeira vez no Brasil desde a redemocratização, de um político que não apenas defende abertamente a experiência de 64, defende e justifica e legitima a experiência de 64, né, mas também, né, um político que foi o deputado que mais se opôs à atuação da Comissão Nacional da Verdade. Eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu fiz um mapeamento dos debates parlamentares em torno da Comissão Nacional da Verdade, e o Jair Bolsonaro é o deputado que mais se opôs à Comissão Nacional da Verdade, né, a todas as ações da Comissão Nacional da Verdade. Então, nós tivemos a eleição, isso é muito simbólico, né? E nós tivemos aquele acontecimento, né, que é muito simbólico também disso tudo, né, que foi no processo de impeachment da Dilma, o discurso no qual o Bolsonaro, em seu voto, né, ainda deputado, homenageia um torturador. Eu não estou dizendo, o Fernando Pelá está dizendo que ele era um torturador. Não, né, assim, o judiciário disse que ele era um torturador. Né? O Ustra, ele chefiou do ICOD, tá certo? Então, assim, aquilo não é sem relevância. E o fato, e aí esse é o ponto que eu gostaria de explorar mais aqui, o fato do presidente, desse político ter dito isso publicamente, ter defendido essas ideias, e ele ter sido eleito, é muito sintomático de que o consenso explodiu. Porque isso passou a ser detalhe para as pessoas. Tá certo? Esse tipo de discurso em relação à ditadura, ele foi considerado por muitas pessoas um pequeno detalhe. Não, isso daí ele defende, mas... Tá certo? Ou seja, aquele consenso que mostrava que esse detalhe não era um detalhe, mas era algo fundamental na construção de uma sociedade democrática, ele passa a ser um detalhe. Tá claro? Ou seja, o consenso, portanto, em torno desse passado, o consenso em torno da democracia, dos valores da democracia, eles foram explodidos. E hoje nós vivenciamos esse desafio, porque hoje nós estamos testemunhando, de fato, né, um processo de desestruturação dessas pouquíssimas instituições que nós constituímos ao longo dessas 2 décadas de justiça de transição, um esvaziamento e uma desestruturação do Ministério de Direitos Humanos, um esvaziamento e uma desestruturação da Comissão da Anistia, né? Todas as recomendações que foram estabelecidas pelo relatório final da Comissão Nacional da Verdade e pelos relatórios das diversas comissões municipais e estaduais da verdade que foram criadas no Brasil foram parados, né? Assim, você não conseguiu avançar em qualquer uma dessas agendas, né? E hoje a gente, de fato, encontra-se diante desse desafio, né? E aí eu caminho para a minha conclusão também, para a gente poder abrir, né, e conversar mais a respeito desses assuntos, até para dialogar com a fala do Emílio, para a gente poder pensar junto em torno dessas questões, né? Porque muitas vezes eu acho, e aí a minha impressão, eu queria também ouvir um pouco o Emílio sobre isso e tal, é que eu acho que o debate sobre justiça de transição no Brasil, até eu sei que é um absurdo eu falar isso para uma palestra do curso de Direito, né? Mas eu acho que ele é muito judicializado. Nós tivemos uma espécie de uma judicialização do debate sobre justiça de transição no Brasil, sem qualquer demérito, porque hoje a gente tem um avanço gigantesco em torno disso, né? Felizmente, eu acho que é um trabalho gigantesco
que tem sido feito em torno dessas questões. Mas eu acho que tem um outro desafio, né, para além dos mecanismos jurídicos que nós temos que criar, etc., que tem a ver com a dimensão da memória, né? Assim, de como fazermos, né, com que a memória do passado autoritário, que a memória da ditadura seja algo presente na sociedade brasileira efetivamente, né? Assim, se nós formos pensar do ponto de vista porque a questão é a seguinte, o que eu estou querendo dizer com o debate da judicialização do debate da memória? Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando assim, não, se nós tivéssemos derrubado a lei da anistia, nossos problemas estariam sido resolvidos. Pode ser que sim, mas eu tenho lá minhas dúvidas, né? Assim, porque eu acho que é uma confiança muito grande, né, de que apenas a punição de militares ou de pessoas que cometeram crimes, né, em nome do Estado, violações dos direitos humanos, a punição, o mecanismo da punição seria suficiente para construir uma memória democrática. Tá certo? Eu acho que a memória democrática, ela demanda muito mais outras dimensões. E não estou querendo dizer que mais uma vez, que as dimensões jurídicas, etc., não sejam importantes. Mas eu acho que tem outras dimensões do debate hoje relacionadas à memória. Por exemplo, né, vamos colocar aqui o debate sobre, por exemplo, uma cidade como Juiz de Fora, na qual nós vivemos. Né? Juiz de Fora é uma cidade que, quando a gente pensa sobre a memória de Juiz de Fora, qual que é a memória que a cidade conta de si? É a cidade da imigração, né? Os imigrantes italianos, os imigrantes alemães, é a Manchester mineira, né? A cidade da industrialização, ou é a cidade do Museu Mariano Procópio. Mas nessa construção dessa memória coletiva da cidade, tem vários silêncios, né? Vários silêncios desse passado que são deixados de lado. Seja o silêncio em relação às experiências de escravidão em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade negra, né? Juiz de Fora é uma cidade atravessada pelo racismo, e essa experiência da escravidão é silenciada. Seja o silenciamento em relação ao passado autoritário de Juiz de Fora. Juiz de Fora não apenas foi a cidade que foi a protagonista do golpe de 64, né, da onde partiram as tropas para fazerem o golpe de 64, mas foi uma cidade onde nós tivemos prisões, né? Nós temos placas. Se você sair da Universidade Federal de Juiz de Fora, você tem uma rua chamada Costa Silva, tá certo? Nós temos ruas que homenageiam ditadores. Em todo o Brasil, nós temos escolas, monumentos. Nós precisamos fazer isso, né? Debater essas questões. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que nós precisamos fazer isso, né, do ponto de vista, não, vamos arrancar aquela placa do Costa e Silva e colocar uma placa de um democrata lá, do Ulisses Guimarães, pronto. Isso não vai resolver o problema. O problema da memória, né, ele se resolve com uma discussão pública permanente sobre esse passado, com ações em escolas, com criação de memoriais, de museus, com rememorações críticas. Por exemplo, na Argentina, você tem um dia no qual as pessoas param para lembrar dos mortos, dos desaparecidos da ditadura. Nós precisamos mais de ações simbólicas, né? Para além dos mecanismos jurídicos, ações simbólicas que possam contribuir, né, para que a gente desenvolva cada vez mais uma reflexão, não apenas crítica sobre a experiência da ditadura, mas que nós possamos consolidar, né, algo que é tão urgente na nossa sociedade, que é uma consciência democrática, né, e que pense a ideia dos direitos humanos não como uma ideia de direita ou de esquerda, mas uma ideia associada à democracia. Né? É isso, eu agradeço mais uma vez a vocês pelo convite. Muito obrigado, professor Fernando, pelas considerações também importantíssimas para que a gente possa refletir essa questão sobre a justiça de transição, direito à verdade e assim por diante. Foram muitas provocações que eu fui anotando aqui, inclusive acabei me perdendo no diálogo de tantas anotações. Mas uma que me aparece nesse momento para tentar reunir as duas falas e também a própria reflexão final que o Fernando trouxe aqui, né? O quanto a gente não está demasiadamente esperançosos de uma instituição jurídica que, se tivesse tomado uma decisão diferente numa DPF 153, teríamos a possibilidade de uma realidade diferente da nossa contemporaneidade. Mas eu queria só voltar um pouquinho e talvez partir também um pouco da própria experiência pessoal.
enquanto estudante de escolas, e acho que todos aqui acabam compartilhando dessa ideia, durante muito tempo a gente foi aprendendo como se a ditadura fosse um período do passado, né? Quem estudou e fez grande parte do seu ensino médio, enfim, no período já da redemocratização, o ensino sobre o que era o período da ditadura era um período que não mais retornaria. E aí acho que o Fernando traz muito bem a questão de uma virada, quando a gente tem as jornadas de 2013 e toda aquela reclamação, aquelas reivindicações difusas, e aí dessas reivindicações difusas, grupos conseguiram se apropriar de certas reivindicações e conseguiram levar para um enfoque político partidário que gerou, inclusive, as eleições de 2018. Mas eu queria só retornar um pouquinho no tempo e pensar o seguinte: o quanto também a gente não falha, professor Fernando, no momento em que a gente fala de uma ditadura militar e a gente acaba esquecendo o seu aspecto de ser uma ditadura civil-militar, porque existiam instituições, né? Existiam partes da sociedade civil que apoiavam a ditadura e que, portanto, acabam fazendo esta transição, e eu estou colocando entre aspas, porque acho que a gente vai discutir essa justiça de transição, e a gente acaba esquecendo que existia esse aspecto civil, e quando a gente percebe, a gente é tomado por uma avalanche de um discurso negacionista, ou um discurso que tenta, de alguma forma, reinventar o nosso passado, e acho que a gente tem que falar realmente da abertura de um conceito de verdade, mas reinventar um passado, e isso apoiado por partes dos setores da nossa sociedade civil. Exemplo clássico, o jornal Globo, que, enfim, em um determinado período apoiou a ditadura militar, depois escreve uma nota, um editorial falando que se arrependeu de ter apoiado, mas este é só um exemplo que nós temos, né? O quanto que a gente, no momento em que a gente esqueceu que existiu uma ditadura não só militar, porque a narrativa parecia que advinha de fato das Forças Armadas apenas e que conseguia controlar o Estado brasileiro a partir da sua força bélica, né? Que é algo imaginário, mas o quanto que a gente esqueceu da sociedade civil e isso prejudicou de alguma forma a nossa justiça de transição. Eu queria direcionar essa pergunta a você, professor Fernando, e aí ao professor Emílio eu queria direcionar uma pergunta específica. A DPF 153 ela foi julgada e trata-se de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a qual não cabe recurso, no máximo embargos, não cabe ação rescisória, portanto, não há muito o que ser feito. Parece a você, professor, que há a possibilidade, dentro daqueles aspectos de se tratar sobre os fatos que foram praticados no período da ditadura, há alguma brecha, alguma possibilidade de julgar os agentes públicos que cometeram estes atos no passado? E mais, a ideia de uma punição, de uma ideia de colocar dentro dessa justiça de transição também o seu aspecto penal, me parece, ela adviria de fato como um reflexo simbólico dessa justiça de transição. Eu, pelo menos, não acredito muito na dimensão penal como uma forma de restauração, mas apenas como uma dimensão simbólica. E aí, já trazendo a provocação que foi feita pelo próprio professor Fernando. Caso a gente consiga repensar essa decisão advinda do Supremo Tribunal Federal, a qual eu acho muito difícil, isso serviria para alguma coisa na nossa atualidade? Professor Fernando, pode iniciar, por favor. Tá. Beleza. Então, aqui. Agradecer ao Ricardo pela questão, que eu acho que é super instigante, que eu acho que você toca hoje no debate, que é talvez um dos debates centrais da historiografia hoje, que se dedica à ditadura, que é o tema dos civis, né? Porque durante muito tempo se falava de ditadura militar, né, de golpe militar e de ditadura militar. O que a gente tem visto, do ponto de vista da produção historiográfica ao longo dos últimos anos, sobretudo de autores como Daniel Arão Reis, Carlos Fico, etc., é chamar a atenção para o fato de que tanto o golpe de 64 quanto a ditadura não foram
ações exclusivas dos militares. Ou seja, quando nós tivemos, por exemplo, o golpe de 64, nós tivemos um apoio amplo de setores da sociedade civil, as marchas da Família com Deus pela Liberdade, que ocuparam as ruas para apoiar o golpe de 64, nós tivemos setores da OAB que apoiaram o golpe de 64, né? Nós tivemos setores da Igreja Católica que apoiaram o golpe de 64, nós tivemos diversos setores da sociedade, que depois foram caminhando para a oposição, não resta dúvida. Mas do ponto de vista analítico, é importante a gente situar e compreender que, de fato, esses setores apoiaram, né, o golpe de 64. Inclusive, setores civis que apoiaram com a expectativa de que as eleições seriam convocadas imediatamente. Mas, de todo modo, o que eu acho que é mais interessante dessa discussão, que isso é um debate, né? Esse é um debate, porque nós temos autores que defendem, não, o golpe foi civil-militar, mas a ditadura foi militar, porque gradativamente, né, os militares eles foram assumindo cada vez mais o protagonismo do processo político. Mas, de todo modo, eu acho que o debate do civil-militar ele é muito interessante, Ricardo, sobretudo porque ele nos provoca a pensar isso. Né? Porque, geralmente, quando a gente pensa em regimes autoritários, né, a gente pensa como se fossem obras de mentes malévolas. Né? O Hitler, o Mussolini, né? O Costa Silva, o Messi. Nossa, como que essas figuras fizeram isso? Não, mas ditaduras elas são construídas por pessoas comuns, de carne e osso, né? São os nossos parentes, nossos vizinhos, E a ditadura ela não acontece de uma hora para outra. Ditaduras e regimes autoritários são construídos gradativamente. À medida que pessoas, no dia a dia, no cotidiano, começam a aceitar e silenciar diante da opressão do outro, né? Começam a silenciar diante da opressão e do silenciamento e da violação de direitos humanos. Não, mas isso não é comigo, isso é só com o outro. À medida que isso vai acontecendo cotidianamente, você vai criando um contexto propício para que regimes autoritários possam nascer. Tá certo? Então, eu acho que essa dimensão dos civis, elas nos provoca no sentido de pensar que regimes autoritários são construídos não por um ou por outra liderança malévola, mas são construídos por pessoas da sociedade, pessoas comuns, que legitimam que regimes autoritários pudessem ocorrer. Nenhum regime como a ditadura a ditadura de 64 duraria 21 anos se várias pessoas não tivessem sido beneficiadas, inclusive beneficiadas economicamente. O período mais duro da ditadura, que foi o período de 68 até 73, pós-ato institucional número 5, é o período onde você teve o chamado milagre econômico no Brasil, né? Onde o Brasil foi tricampeão brasileiro, no México. Você tinha um apoio gigantesco de setores, por exemplo, do empresariado da ditadura. Tá certo? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar, né, e jogar nesse sentido. E para concluir, nesse sentido, eu acho que a provocação que nos faz é essa. Regimes autoritários, eles não nascem de uma hora para outra, eles são construídos gradativamente e são construídos por pessoas comuns. Por isso que se a gente ficar esperando, não, o golpe vai ocorrer algum dia. Não, né? Assim, a vigilância democrática, ela é uma vigilância cotidiana, ela é uma vigilância contínua. A minha internet tinha agarrado aqui ao final. Professor Emílio, por favor. Tá. Deixa eu só, antes, né, parabenizar o Fernando aí pela análise, que foi excelente, né? A discussão acho que é sempre muito, muito interessante nesse campo. E eu vou na questão que foi levantada por ele, que daí eu já conecto com a questão que o Ricardo colocou, né? Assim, eu não sei, Fernando, se o problema é o de excesso de uma judicialização. Talvez o problema fosse de um excesso de uma juridicização, né? Para pensar assim de uma forma mais ampla. Ou seja, o direito serve ali de linguagem através da qual se colocam todas as pretensões relativas à justiça de transição. Eu acho que essa questão ela tem... Ela pode aparecer como uma solução e ela também é um problema, né? Ela é uma solução na medida em que o direito, de fato, ele tem mecanismos que permitem a sua efetividade, desde que eles sejam capazes de serem mobilizados, né? E aí a gente vê que a questão tem um problema por conta justamente do que o Ricardo levantou. Então, eu acho que, assim, da perspectiva do jurista, é interessante que a justiça de transição tenha se tornado uma questão para o jurista, porque normalmente os juristas vão ter dois grandes problemas no Brasil. Primeiro,
há um excesso de bacharelismo, né? E o direito parece ser a solução para tudo, né? E segundo, há um fechamento a qualquer outro tipo de conhecimento que possa, na verdade, permitir lidar adequadamente com questões centrais, como a questão de como perceber uma ditadura, de como lidar com o autoritarismo do cotidiano e etc. Então, nesse ponto, eu acho que a justiça de transição foi interessante na medida em que ela se tornou uma pauta para o direito, porque pelo menos os juristas foram empurrados a trabalhar numa perspectiva mais transdisciplinar, ainda que eles não fizessem da forma como deveriam, né? E aí, eu acho que, assim, sim, tem esse problema em relação ao fato que é uma questão até anterior, né? O problema do bacharelismo no Brasil ele é tão velho quanto a nossa própria existência como nação, né? Mas ele indica também uma outra questão, até o fato de que a gente deva falar numa ditadura civil-militar mostra que, na verdade, o apoio a esses setores ele é um apoio central. O apoio às próprias Forças Armadas, ainda que se possa dizer que talvez o golpe tenha sido militar, né, e a ditadura tenha que ser pensada como uma ditadura civil-militar, né, ele só aconteceu e ele só se efetivou e só se manteve por 21 anos por conta do apoio de diversos outros setores, entre eles, principalmente, o setor dos juristas, né, o setor do direito, né, que sempre estavam ali de prontidão para fornecer a ferramenta que desse o verniz de legalidade para qualquer ato eminentemente autoritário. E aí eu acho que é interessante a gente pensar e voltar um pouco, né, fazendo uma história do tempo presente, não sei se da forma mais adequada de designação, mas de pensar como que, por exemplo, a Comissão de Anistia tentou trabalhar nesses outros aspectos. Eu lembro de 2007, 2008, a gente ter projetos como, ou depois até, clínicas do testemunho, projetos que dialogavam com perspectivas que tinham a ver, por exemplo, sobre como lidar psicologicamente com os danos ocasionados por uma política de repressão, questões educacionais, como você deveria trabalhar em publicações de livre acesso a todas as pessoas, né, e não só juristas que pudessem entender o período e discutir e ter vontade de conhecer o período, né? Então, eu acho que essas políticas, elas são políticas simbólicas, ou foram políticas simbólicas, que deveriam, na verdade, ter se expandido muito mais, né? E aí, o que a gente viu foi que, de fato, como você lembrou muito bem, né, a polarização excessiva produzida pelo pós-2013, ela fez com que isso fosse jogado totalmente à esquerda, né? O discurso dos direitos humanos, a discussão sobre direitos humanos, ela virou um problema, e era um problema que só a esquerda poderia trazer, né? Então, aí é fácil você dizer que, lá do espectro, né, ou da perspectiva de um Jair Bolsonaro, que alguém que esteja talvez no centro ou na centro-direita, como o FHC, ele possa ser olhado lá de longe como esquerda, né? Ou é tudo esquerda, e é isso que as pessoas foram aprendendo com a simplificação que a internet permite fazer, né? Com quase que a memetização de tudo na vida, né? Fez com que, na verdade, essas coisas fossem tornadas cada vez mais complexas, chatas, difíceis de lidar e próprias de uma esquerda que não deve voltar ao poder, né? E aí, Ricardo, tem um detalhezinho aqui. A DPF 153, ela não transitou em julgado ainda. Ela não foi julgada definitivamente, né? Existe um recurso desde a época do julgamento, lá de 2010, existe um recurso de embargo de declaração que fez com que ela não transitasse em julgado. Aí, em 2014, o Rodrigo Janot, quando era Procurador-Geral da República, deu um parecer numa outra DPF que acabou sendo juntada à DPF 153, que é a DPF 320, que foi ajuizada pelo pessoal para dizer o seguinte: não, o Supremo, resolva, né? As cortes no Brasil devem cumprir a decisão da Corte Interamericana ou a sua própria decisão. E isso está estrategicamente, deliberadamente, sendo colocado na gaveta por todos os ministros que ou ficaram na relatoria ou ficaram na presidência do Supremo Tribunal Federal. Na relatoria, a gente teve a relatoria anterior, ela era do Eros Grau, depois ela passou ao Luiz Fux, que tem um posicionamento, a gente sabe, né, totalmente político, até ensaboado, por assim dizer, que vai evitar que isso seja colocado, inclusive, sendo agora presidente do Supremo Tribunal Federal.
E aí você tem um efeito prático disso, né? Que é o fato de que essas pessoas que deveriam responder por esses crimes estão ficando cada vez mais idosas, né? Podem vir a falecer. A última vez que eu vi a foto do Sebastião Curió, por exemplo, né, com o Bolsonaro, tirou uma foto no ano passado, ele já estava bem mal, assim, aparentando estar mal de saúde, né? E aí o resultado é que você não vai ter esse processo sendo levado adiante. É claro que a decisão da DPF não resolve todas as questões, mas ela tem, sim, talvez isso que você esteja dizendo, um efeito simbólico. Eu não acho que essas questões relativas a crimes contra a humanidade, como eu não acho, por exemplo, que a questão da inserção da homofobia dentro do crime de racismo, ela tenha que ser trabalhada numa lógica de que, não, ali a pena tem que ser uma pena gravíssima e tem que projetar, na verdade, ali algo que é uma resposta eminentemente criminal. O eminentemente criminal aqui, para mim, é simbólico no sentido de que o Estado está dizendo que ele não compactua com um crime de tal gravidade, né? E aí as Forças Armadas teriam... Eu não consigo, é uma coisa difícil assim... A gente entende no final, pragmaticamente, mas é uma coisa que não faz muito sentido a manutenção desse discurso refratário por parte das Forças Armadas, dizer, olha, não, isso nunca aconteceu, né? Não, isso nunca foi assim, ou se foi, a gente teve que fazer isso porque era uma guerra, né? Fica parecendo que as Forças Armadas não podem atuar numa perspectiva que seja uma perspectiva pautada pelos direitos humanos. Qual é o sentido disso nessa altura do campeonato, se não você manter essa ideia de que existe uma polarização ainda entre comunismo e capitalismo, né? Num sentido que eu acho e espero que não vá sobreviver durante muito tempo, né? Acho que pelo menos esse é o alívio da eleição do Biden, por exemplo, nos Estados Unidos. Esse é talvez aquilo que esteja alimentando alguns setores políticos que já começam a achar, por exemplo, que o neoliberalismo é uma política que já está decadente, né? E aí é um outro aspecto, uma outra questão que eu acho que tem a ver com a discussão da relação entre neoliberalismo e autoritarismo, né? Mas eu acho que talvez a gente consiga pensar em vertentes políticas que vão mostrar que, né, pelo menos, a existência de Forças Armadas ela não é algo que não possa conviver com respeito a uma ordem de direitos humanos. Excelente, professores, excelente. E até, antes mesmo de pegar aqui a pergunta dos alunos, é um questionamento que eu me faço aqui ouvindo-os, né? Será que o momento presente que nós estamos vivendo, né, esse quadro de pandemia e todas as questões que envolvem o governo, o Estado brasileiro, será que no futuro a gente vai necessitar de uma justiça de transição? Essa talvez seja uma provocação. É para a gente responder, eu não entendi. É para refletir. Deixa eu só contar um ponto rapidamente. Só complementando, bem rápido. Vamos pensar no seguinte, olha só. A questão da justiça de transição ela foi muito discutida na transição do governo Trump para o governo Biden. Não só em relação à questão racial, mas em relação aos excessos cometidos pelo governo Trump em relação à nomeação de juízes para o judiciário norte-americano, em relação ao abuso de ordens executivas, etc. Ou seja, mesmo lá essa questão ela vem à tona. No caso brasileiro, a discussão sobre uma atribuição ao presidente da República e ao seu entorno da prática de crimes contra a humanidade, ela fatalmente vai passar pela discussão sobre a necessidade de aplicação de alguns desses elementos da justiça de transição que a gente discutiu aqui. Então, eu acho essa uma das questões mais, vamos dizer assim, quentes, né, e mais importantes, e eu acho que ela pode sim desaguar em medidas desse tipo. Professor, a justiça de transição não necessariamente ela tem que ser interna, ela pode ser internacional também. Assim, a própria noção de crimes contra a humanidade ela não é uma noção que foi construída, pensada... Aliás, ela só existe porque ela é pensada como um crime que é tão grave que ele consegue extrair aquilo que é compartilhado por todos no mundo, o fato de que somos seres humanos, né? A gravidade do crime contra a humanidade é justamente extirpar isso, né? Então, isso
interessa em termos de jurisdição universal, para os que defendem a jurisdição universal, interessa em termos de atuação da Corte, do Tribunal Penal Internacional, e etc. Eu vou passar as considerações dos alunos que desejam fazer alguma indagação. Muitos comentários aqui ao lado, né? Ana Maria falando aqui, sociedade autoritária, um resquício ainda muito forte, herdado da ditadura, com toda certeza. Também há uma lentidão também quanto à questão de uma certa conscientização da humanidade. Enfim, algumas frases até de efeito aqui. O Leandro falando, essa fala do Perlato deixa a gente ressabiado sobre o atual governo, se é um projeto mais antigo e denso do que somente a candidatura de um presidente. Acho que até como reconstrução da memória, né, professor Fernando? O que isso pode denotar, né, pela relativização do passado, mas vou deixar aberto aos alunos que quiserem fazer uma pergunta. Enfim, fiquem à vontade, pessoal. Porque senão eu continuo o diálogo. Eu não sei se estão intimidados de abrir o microfone. O telefone não, o microfone. Carla escreveu, Leandro escreveu, Esther escreveu, Jaciara escreveu, Vitória escreveu. Podem abrir o microfone e falar, pessoal. Não só lendo as considerações de vocês. Fala, Carla. Pode falar. Fique à vontade. Para falar, então, que adorei a explanação dos professores, só agradecer muito. Foi muito engrandecedor. O microfone está mais baixo, mas deu para entender o agradecimento. Obrigado, viu? Professores, enfim, diálogo aberto. Muitas questões eu acho que são necessárias para a gente poder dialogar. Nesse momento, de fato, eu diria, há uma certa timidez aqui dos meus alunos em dialogar, mas fundamental as falas que foram trazidas, tanto para a gente pensar em questões sobre transições, rupturas, permanências, que vão além do conceito dessa ideia de uma justiça. E, enfim, se quiserem fazer uma consideração final, tem a fala aberta aqui. Boa noite. Já que ninguém tem microfone, eu vou abrir aqui. Pode falar, Mayla. Fique à vontade. Eu só queria mesmo saber, com relação à transição, se acha que no estado atual que o país está, se seria uma medida que deveria ser imediata, que se deveria ser implementada. Qual a opinião de vocês? Acho que pensar um pouquinho que a gente tem um governo, né, em andamento, e aí acho que vocês podem trazer essa reflexão, se haveria uma possibilidade de uma transição imediata. Eu levo em consideração, dado que o professor Emílio trouxe aqui para a gente, que a gente tem um aparelhamento de uma dimensão, de acordo com o relatório trazido pelo TCU, de 6.000 agentes públicos dentro enfim, das instituições brasileiras. É mais ou menos isso, né, professor Emílio? Eu acho que assim, a questão de se pensar em justiça de transição hoje é um pouco, talvez não conseguir se desvencilhar do passado e também saber como atuar sobre o presente. O Fernando levantou uma questão central, que a gente tem pontos em aberto, inclusive ainda em relação à ditadura de Vargas, né? Ao Estado Novo. Mas a gente ainda tem pontos em aberto em relação à ditadura de 64 a 85, principalmente nessa relação entre militares e civis. O Fernando lembrou de um ponto central, que é o fato de que o Ministério da Defesa, na verdade, né, ele foi criado para que ele fosse ocupado por um civil, né? Era como se ele criasse um anteparo entre o presidente da República e as autoridades militares, né? E isso nunca foi bem respeitado, né? O Jorge Zaverucha trabalha muito essa questão, e a gente pega mesmo o governo FHC, no governo Lula, sempre teve episódios complicados da relação das três Forças Armadas com a chefia civil do presidente da República, e mesmo, né, de um ministro da Defesa que fosse civil. Então, o resultado que a gente pode ter, o que a gente tem que pensar é justamente nesse sentido.
eu estava ouvindo o Raul Jungmann falando na CBN, acho que foi ontem, ou mesmo, acho que foi ontem que ele estava falando. E aí ele levantando uma questão central, que é de que o Congresso Nacional precisa também regulamentar o impedimento de militares da ativa de ocuparem cargos na administração pública, né? Ou seja, de que a gente tem outros instrumentos pelos quais a gente pode evitar que a militarização ela prevaleça. Não há modelo, a não ser em países em que há o que se chama de um pretorianismo excessivo, né? Mas não há modelo comparável ao caso brasileiro, a não ser, por exemplo, que a gente vai falar do Paquistão, que a gente vai falar de outras sociedades em que isso cresceu ou sempre foi uma tradição muito grande, né? No caso brasileiro, a gente conseguiu trabalhar bem essa relação nos últimos 30 anos, mas ainda assim, os militares trabalharam razoavelmente bem, eu diria, na verdade, né? Mas ainda assim parecia que os militares estavam sempre à espreita e à espera de que houvesse uma chance de retorno da caserna para a política. Essa é uma questão transicional central, mas mais do que essa, a gente tem que pensar que a política, que a ampla política até lida por alguns autores e por alguns pesquisadores na USP, por exemplo, a professora Deise Ventura, de uma provável imunidade de rebanho levada adiante no governo Bolsonaro em relação ao Covid-19, isso fatalmente vai ser ou poder ser caracterizado como um crime contra a humanidade, no mínimo aí como crime de extermínio, se for levar a letra da lei do Estatuto do Tribunal de Roma, né? Não seria propriamente genocídio, mas sim crime de extermínio. E aí, essas questões precisam ser resolvidas como questões tradicionais, não dá para deixar para depois. É o que todo mundo tem mencionado, tem falado, olha, se não houve responsabilização em relação aos crimes da ditadura, é necessário que haja responsabilização em relação aos crimes que estão sendo hoje perpetrados, né? Sobre esse tema... desculpa. Alguém falou? Não sei. Eu posso falar? Pode, professor. Pode, não, só queria complementar uma coisa. Eu assino embaixo que o Emílio falou aí sobre essa questão da justiça de transição hoje. Eu só queria pegar essa fala dele para amarrar uma reflexão que eu acho que ele traz aqui também, que esse lugar dos militares na política, que eu acho que é uma presença que não vem de hoje, não vem da ditadura, né? A presença dos militares da política vem de antes, vem desde a Primeira República, no nosso período de 46 a 64, né? Mesmo a nossa primeira experiência democrática, os militares eles estiveram o tempo todo atuando como uma espécie de poder moderador, né, da política. E se depois do nosso processo de redemocratização e mais recentemente o judiciário, né, passou a ocupar mais ou menos esse lugar, né, uma espécie de moderador, ou nas palavras de um ministro, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, como vanguarda, né, da sociedade, agora, né, as Forças Armadas voltaram para esse lugar. Eu acho que é preciso a gente debater isso democraticamente, né? Uma democracia, ela não precisa, né, de babás e pessoas para tutelarem a política, né? Quem tutela a política numa democracia é a sociedade mediante voto, né? É a eleição que tutela a política. Né? Se nós cometemos erros em eleições, se nós somos nós que somos a política, ela tem uma autonomia e deve ter uma autonomia própria, não para fazer o que bem quiser, mas não cabe aos militares ou ao judiciário, né, resolverem todos os problemas da política. Essa concepção, né, de que nós precisamos de um poder moderador para a política, eu acho que esse é um dos principais desafios que nós temos efetivamente para consolidar a democracia no Brasil. É só um comentário para dialogar com o que o Emílio trouxe. Excelente, professor. Eu vou abrir só para mais uma última pergunta. A aluna Esther levantou a mão. Esther, tem a palavra. Boa noite, professor Ricardo, professor Fernando, professor Emílio. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um agradecimento. Porque é muito difícil a gente ver em uma palestra de direitos humanos uma fundamentação histórica tão bem construída, igual a gente viu aqui. E assim, para a gente que estuda direitos humanos, pelo menos ao meu ver, o que é o direitos humanos se não uma construção histórica, né? É todo um repertório de coisas que foram acontecendo que levaram a gente a ver as necessidades das pessoas no geral. Então, eu queria agradecer, e principalmente por terem trago não só a ditadura militar mais recente, mas a anterior também, que aconteceu,
na época de Getúlio Vargas, porque isso é uma coisa que a gente não escuta falar. Então, é uma coisa que eu acredito que acrescentou muito para todos nós que estamos ouvindo. Também a questão dos parâmetros jurídicos trazidos aqui pelo professor Emílio. Então, eu só gostaria de agradecer mesmo, porque isso foi muito importante, foi diferente e agregou muito, ao menos para mim. Então, é só isso. Boa noite. Professores, faço eco ao agradecimento da Esther. Para mim também foi muito engrandecedor tê-los aqui conosco nessa noite. Sempre é importante a gente aproveitar, inclusive desse momento onde as reuniões são digitais, de transformar essas reuniões em uma esfera pública de debate. E aqui a ideia foi exatamente essa, né? Enfim, e aí conseguir trazer à tona temas que, por um certo momento, estava difícil de discutir, agora parece que a gente consegue ter maiores condições de possibilidade de um diálogo sobre esses temas, mas o importante, acho que demonstrar aqui é que esses diálogos eles não podem parar, não podem ser interrompidos, né? É sempre uma construção permanente da democracia, como superação de períodos históricos que não precisam ser esquecidos, mas também através da construção de uma democracia do porvir. Então, eu agradeço imensamente a presença dos professores. Enfim, é isso. Por essa noite, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço, para mim foi um prazer. Obrigado mesmo, Ricardo, pelo convite. Não só pela possibilidade de estar aqui com vocês, com os alunos, né, com você, Ricardo, com a Pâmela, poder conversar, né? Nesses momentos a gente se sente tão isolado, né? E esses encontros são também momentos nos quais a gente revigora também, que a gente pode pensar, conversar juntos, né? E o desafio enorme para isso, né? De reconstruirmos esse consenso, né? Reconstruirmos esse consenso mínimo em torno de democracia, de direitos humanos. Esse é o nosso desafio. Queria também concluir agradecendo mais uma vez, até pela oportunidade de conhecer, né, o Emílio, poder ter essa conversa com ele, que eu acho que foi ótimo também. Obrigado, viu, pelo convite. Eu vou agradecer também, o Ricardo, foi excelente, acho que o debate foi bastante interessante, várias questões que eu fico pensando, na verdade, aqui o Fernando trouxe aqui também. Eu acho legal a gente ver que a gente compartilha de algumas perspectivas sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre o que deve acontecer e sobre o que já aconteceu, na verdade, né? Também, para mim, foi um prazer te conhecer, Fernando, foi muito bom, e parabéns pelo evento de novo aí, Ricardo. Obrigado, professores. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu não sei se a Pâmela conseguiu já resolver a questão da câmera dela e se eu estou com a incumbência desse encerramento. Professora Pâmela, vai dizer alguma coisa? Está com o microfone aberto? O microfone está até aberto, mas talvez não esteja saindo o áudio. Professores, então, agradeço imensamente a presença de ambos. Até uma próxima oportunidade, quem sabe. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.